Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Você já teve que subir no telhado de sua casa para encontrar algum vazamento ou limpar a calha? Ou então teve que contratar alguém para fazer isso? E subir numa escada doméstica para trocar uma lâmpada? Já ouviu falar no termo linha de vida? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre as normas que existem para trabalhos em altura, que muito têm contribuído para os acidentes de trabalho aqui no nosso país. E para tanto, está aqui conosco o engenheiro eletricista José Carlos de Souza, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e que também possui especialização em Gestão de Proteção contra Incêndios. Dentre outras atividades em seu currículo, é coordenador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Unianchieta de Jundiaí. Também conosco, o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente da EJ. Agradeço a presença de vocês aqui no EJ Conecta e passo a palavra para o Chachá para que faça suas considerações iniciais. Chachá, a palavra é toda sua. Zé Carlos, obrigado pela presença, estar junto com a gente aqui, eu e o Dresa, tentando levar informações preciosas aos nossos profissionais e à nossa sociedade de forma geral. A importância da engenharia de segurança do trabalho, eu acho que ela é notória, e você é um forte... Você está muito identificado com essa atividade, né? Haja visto que a tua atividade principal é a engenharia de segurança do trabalho. Enquanto tem alguns profissionais que utilizam a engenharia de segurança do trabalho como um trabalho alternativo. Você não, é o trabalho concentrado. E o mais importante de tudo isso, a tua dedicação com relação à própria escola, né? A própria formação de profissionais para isso, foi a tua atuação no Senac, a oportunidade que nós nos conhecemos. Sim. E agora o Anchieta está lançando, né, o curso de pós-graduação em segurança do trabalho, do qual você faz parte na própria coordenação da atividade, né? O Felipe está muito contente lá com essa nova oportunidade da escola. Então, isso é muito importante. E hoje o nosso assunto aí, que vai ser trabalho em altura, não tem tanta... Tem muita gente que não dá a devida atenção para tudo isso, né? Linha de vida, trabalho em altura, as normas como podem ou devam ser respeitadas, né? Então, contamos com você para você poder nos brindar com essas informações importantes. Eu agradeço o convite de participar de mais esse podcast. Eu fico lisonjeado, tendo em vista que essa iniciativa da Associação dos Engenheiros, ela está conseguindo levar conhecimentos técnicos para os profissionais, membros da associação e não membros, e de uma forma assim, muito diversificada e assim, muito feliz e pertinente. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão dos trabalhos em altura. Eu atuo como engenheiro de segurança já há um bom tempo, viu, Chachá? Desde 1986, viu, Silvio? Denuncia a nossa idade, né? Eu fico imaginando as pessoas fazendo a conta ainda. Exatamente. E atuando como engenheiro de segurança do trabalho, a missão, né, do profissional é devolver o profissional, o trabalhador, para a sua casa, para a sua residência, com o mesmo nível de saúde que ele tinha quando ele adentra a empresa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, infelizmente, o número de acidentes do trabalho aqui no Brasil, ele tem sido extremamente alto. Tá?
muitas ações têm sido feitas, a norma ela é muito boa, reduziu um pouco a estatística que nós tínhamos, os números que nós tínhamos, mas ainda é muito alto. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um apanhado de estatística mesmo, de acidentes, que nós, de 2010 até 2022, fornecidos aí, disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência Social. Então, de 2010 até 2022, nós tivemos 8 milhões e 200 acidentes de trabalho. Em 12 anos, que é de 2010 a 2022, dá uma média assim, bem simples, né? De 685 mil acidentes de trabalhos por ano. Ou seja, uma média também bem simples assim, de 1.900 acidentes de trabalho por dia. Então, nível nacional. A nível nacional. Provavelmente, nesse tempo que nós vamos estar conversando aqui hoje, muitos trabalhadores vão estar sendo vítimas de acidentes de trabalho aqui pelo Brasil, né? E assim, esta é apenas a ponta do iceberg. Essa numeração, que ela é uma numeração oficial, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência do Trabalho, ela é apenas a ponta, porque o que eles informam são os dados que chegam até eles, evidentemente. E os dados que chegam até eles são dados fornecidos pela empresa quando o trabalhador ele sofre um acidente de trabalho. Então, a empresa faz a comunicação do acidente de trabalho. É um documento que se chama CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho. É um documento que serve para proteger o trabalhador, caso ele necessite do seguro da Previdência, caso ele se afaste, esse acidente dele se afaste por mais de 15 dias, ou para o banco de dados da Previdência, né, de acidentes. O que acontece é que, para os acidentes mais comuns, a grande maioria das empresas não informam, né, não faz essa comunicação. E aí, ou seja, os dados que tem lá não são dados reais de acidente de trabalho, né? E, assim, aqui no Brasil, desses acidentes de trabalho, viu, Silvio e Xaxá? Olha que coisa. Você sabe qual que é a causa mais frequente de acidente de trabalho? Sabe o que mais contribui com esse índice, com essa numeração, com esse número tão absurdo? Quedas em altura. Eu não sabia disso. Quedas em altura. Quedas em altura. Responde por quase 40% do número de acidentes de trabalho no Brasil, né? E aí, o principal ramo de atividade, qual que é? Engenharia civil. Construção civil. Só mencionando, quem viu o jornal aqui da nossa região, da região de Jundiaí, nós tivemos uma senhora de 51 anos, que ela caiu de uma altura de 8 metros de altura. Caiu e se estatelou. E o filho, a hora que chegou da escola, começou a chamar a mãe não aparecia, ele foi no quintal e viu a mãe caída. E depois notaram que ela subiu na laje para varrer a água que estava na laje. E ela caiu de 8 metros de altura. Infelizmente faleceu. E assim, infelizmente, é muito comum, né? Só no ano de 2022, nós tivemos, do total de acidentes, né, vitimados por acidente, 2.800 pessoas que faleceram vítimas de acidente de trabalho. E muitas dessas mortes foram provenientes de quedas de altura. E aí tem os demais itens, né, de causas, além evidentemente, quedas de altura, tem choque elétrico, aí tem aqui quedas de objetos,
o esforço excessivo, batida contra ou batida de objetos, né, dentro de empresas, contato com produtos químicos, acidentes com máquinas e equipamentos, provocados por incêndios, explosões. Mas a queda em altura, ela está no topo, né, do ranking aí de causas de acidente de trabalho. E estar no topo significa que o país ele precisa se preocupar em adotar medidas para alterar, né, essa condição, para alterar essa situação. Você chegou no ponto que eu queria. E quais seriam essas medidas, a seu ver, trabalhando com segurança do trabalho? Nossa, realmente, acho que a gente pode começar a falar assim, quais são os principais motivos, quais são os acidentes mais comuns que envolvem o trabalho em altura. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas medidas de controle. Ok. O acidente que envolve escada, o Xaxá acabou de falar, né, da senhora. E que não entra na estatística da CAT. Que não entra. Esse não é acidente do trabalho. Exatamente. Mas faz vítima um monte de pessoas. Então, você imagina o quanto de trabalhadores informais que nós temos, que é o pintor, é o calheiro, sei lá, tem uma série de... Telhadista, né, de atividades que trabalham em altura, né, e que não tem esse tipo de preocupação de segurança e de cobertura, às vezes nem previdenciária. Né? Montagem inadequada de andaimes. Lembra de algum? Nossa, infelizmente. Aqueles andaimes que você olha e fala assim, senhor, como que a pessoa... né, aceita? O anjo da guarda dela da guarda dela é muito grande. Mas está com excesso de trabalho, né? A hora que falha. A hora que falha. Plataformas elevatórias em empresas. Acho que recentemente nós tivemos aqui na região um acidente de queda. Eu não estou me lembrado se era com andaime ou se era com uma plataforma elevatória, que o trabalhador caiu, né, à altura e veio falecer. Está numa empresa aqui da região. Queda de materiais. Quando você fala plataforma em altura, é aqueles telescópios pantográficos. A plataforma elevatória, aquela que é elétrica, né? Que o elevador sobe em cima, é o elevador. Monta-carga. Só que monta-carga é só para montar carga, né? Esse elevador, ele eleva trabalhador. Mas para isso também precisa, a plataforma ela tem que ter condições de segurança com relação a guarda-corpo. O trabalhador que tem que estar lá em cima tem que estar devidamente, né, protegido com os EPIs, né, adequados, enfim. Então, mesmo sendo uma plataforma, um equipamento que teoricamente ele é seguro, precisa ter ali toda uma preocupação de segurança com quem está realizando aquela atividade. Queda de materiais. Então, de repente, a pessoa está em cima de um andaime ou de uma plataforma realizando alguma atividade lá. Se você não faz uma sinalização, né, pode cair, sei lá, uma ferramenta, imagina, cair na cabeça de alguém. Que mais nós temos? Perda de equilíbrio do trabalhador está trabalhando em altura. Né? Então, se ele não estiver devidamente protegido ali, aquele espaço onde ele está trabalhando em altura, se não for devidamente protegido, com guarda-corpo, com um cinto de segurança, ele pode, enfim, cair lá de cima. Né? E o trabalhador, às vezes, ele se sente seguro porque ele está em cima de um equipamento, né, uma plataforma, ele acha que ele está devidamente seguro quando não é verdade. Né? Então, ele precisa ter todos os equipamentos de proteção. Perda de equilíbrio, né? Perda de... quando ele está na beira da plataforma de um andaime. E é muito comum
a pessoa ter um mal súbito. Imagina você numa Uma plataforma, queda de uma pressão. queda de pressão, você ter ali um mal súbito, quer dizer, pode ser algo fatal, né? Então, nessa questão, é importante que as empresas elas tenham essa preocupação de fazer uma avaliação do trabalhador, uma avaliação de saúde do trabalhador, ver se ele tem condições. De repente, a pessoa tem uma labirintite, sofre essas crises e a empresa nem sabe, né? E o trabalhador está trabalhando em altura, né? Que mais? Falta ou falha de que não tem, ou às vezes quando tem, o equipamento não está devidamente instalado, né? Contato com rede elétrica. Às vezes a pessoa instala um andaime muito próximo de uma rede elétrica, e ele vai executar a sua atividade, e às vezes no automatismo acaba esquecendo que tem uma rede passando ali por perto dele. Então, essas são aí os acidentes mais comuns, né, em altura. E em que momento você acha que os colegas nossos engenheiros que estão numa obra deveriam se recorrer a um engenheiro de segurança do trabalho para que tenha essa orientação Sim. aí? Que acho que seria um primeiro passo para a gente conseguir a trabalhar, diminuir esses números que você falou, né, Zé Sim, Carlos? sim. O Xaxá, ele atua, ele caminha aí nas obras de construção civil. Eu acho que ele tem muito uma ideia, né, de como que é essa relação de chefia ali do engenheiro com o trabalhador, com o braçal que vai executar a atividade. E, às vezes, esse trabalhador ele tem uma certa resistência, né, de receber ordens. É aquele trabalhador que É bobagem. Faz de conta. assim, eu sempre fiz assim, né? E não é você que esteve lá nos bancos escolares, né? Que não tem essa experiência que a gente tem aqui de chão, né? Que vai me ensinar, né? Então, a autoconfiança. Se esse trabalhador ele não for devidamente trabalhado, orientado, ele não vai vestir a camisa da segurança. Então, em obras de construção, é muito importante que a chefia, né, e a chefia aí é um engenheiro, né, normalmente é um engenheiro civil, com suporte, né, da segurança do trabalho, ou dando suporte para a segurança do trabalho, para o técnico de segurança, de orientar e de fiscalizar. E muitas vezes a gente verifica que o engenheiro ele passa essa orientação, o técnico cobra, mas pela demanda da obra, dirigentes superiores acabam atropelando. Então, é importante que a empresa ela tenha essa mentalidade de segurança. Funciona quando o trabalhador ele é devidamente orientado, né? Palestras, com diálogos de segurança, com fiscalização, e a segurança colocando para ele que são ações para ele, para a saúde dele, né? É importante. Aí, se ele comprar a ideia, aí a coisa pode caminhar. Só contribuindo, essa atenção que você falou, eu fiz a avaliação de um acidente de trabalho. O cara estava devidamente utilizando os EPI. Que instrução de EPI o cara usou. Só teve um problema. Ele prendeu o cinto de segurança na grua, no monta-carga. O monta-carga soltou. Ele desceu, não era, o peso estava dentro da, Não tinha sobrecarga no não monta-carga. tinha sobrecarga, estava tudo dentro da normalidade. Só que soltou os pontos de ancoragem do monta-carga e ele desceu junto com o monta-carga. Só que ele estava no 8º andar. Não precisa falar o que aconteceu. É uma fatalidade, é um negócio que realmente choca quando você começa a ver, né?
E é o despreparo, é a falta, em alguns casos, é falta do treinamento propriamente dito. E eu vejo também assim, com esses números, né, você imaginar que são números assim, bem relevantes de acidentes provenientes por queda de altura, né? Só em 2022, a Previdência informou que nós tivemos quase 50 mil acidentes provenientes por queda, só por queda. Então, fazendo aquela continha também por dia, dá uma média aí de quase 140 acidentes de queda por dia, né? Então, são 600, quase 50 mil por ano e 150 acidentes por dia. Então, são números muito relevantes que precisaria ter esse entendimento do governo, né? Com ações de legislação, né? Entendimento ali dos empresários, né? De realmente entender que isso traz um prejuízo para o negócio dele, né? Imagina ter um trabalhador que se afastou, processos trabalhistas, processos judiciais vários, então isso traz um prejuízo para o empresário. Os sindicatos, eles entenderem que esse número é um número muito absurdo e passarem a fazer ações assim mais constantes junto com seus filiados, né, de orientação, né, de conscientização, né, com relação à prevenção do trabalho em altura. Então, precisa haver esse mutirão, né, que pelo menos eu não tenho visto, né, por parte do governo, por parte das empresas, por parte dos sindicatos, de ter um olhar diferente, ou ter um olhar assim mais com ações para essa questão. Deixa eu aproveitar, porque o nosso tema, né, que é a linha de vida, é um negócio muito importante a gente passar para as pessoas o que é a linha de vida. Né? O que é a linha de vida, obviamente associada ao trabalho em altura. Né? Nós já tivemos aí, você hoje faz parte da nossa comissão de apoio e fiscalização, né? Nós tivemos em oportunidades em outras gestões, da pessoa fala assim, olha, eu estou vendo o pessoal trabalhar no teto sem nada. Então, um membro da CAF falou, olha, eu passei, a pessoa está trabalhando lá, tipo, livre, leve e solto. Né? Aí o CREA foi lá fazer uma fiscalização, o cara realmente trabalhando livre, leve e solto. Aí foi descobrir que a empresa não era registrada no CREA, não tinha engenheiro responsável. Sim. Então, os problemas eles aumentam. Mas voltando especificamente para a linha de vida, eu gostaria que você pudesse falar para poder realmente dar o alerta. Nós acabamos de fazer uma reforma no telhado. A primeira preocupação em fazer a reforma no telhado não é só porque é a Associação dos Engenheiros. Foi realmente a gente achar os pontos para poder fazer ancoragem e o pessoal trabalhar todo ele com os EPIs necessários. Felizmente, fizemos, foi tudo feito, não tivemos nenhuma intercorrência, né? E foi bastante positivo. Mas é uma questão de prevenção. Então, assim, a legislação, e aí quando a gente fala em legislação, nós estamos falando na NR, Norma Regulamentadora número 35, que fala sobre trabalhos em altura. O que é uma norma regulamentadora? Nós temos no Brasil, eu comentei que a gente tem um aparato de leis muito bom, de normas muito boas, precisa exatamente aperfeiçoar essa chegada dessa norma até a aplicação da norma. Mas, assim, nós temos nesse conjunto de normas, né, então a gente fala as NRs, né, de segurança, né, normas regulamentadoras. Então a gente tem, sei lá, a norma número 1, que fala sobre um programa de gerenciamento de riscos que a empresa precisa criar para proteger lá os seus colaboradores. A norma número
4 menciona sobre como que dimensiona um setor de segurança dentro da empresa, quantos profissionais tem que ter de médicos, de engenheiros, de técnicos. A norma número 5, ela vai falar sobre a CIPA, então é uma comissão de trabalhadores que estão dentro das empresas para auxiliar nessa prevenção de acidentes. A número 6 vai falar sobre equipamentos de proteção individual, né, quais devem ser, enfim. Então, cada norma, a número 10 vai falar sobre trabalhos elétricos, né, sobre eletricidade, e assim por diante. E a número 35 fala sobre os trabalhos em altura. Ela, uma questão que ela é muito interessante da norma é que considera que um trabalho em altura é aquele executado a partir de 2 metros de altura da base. Então, aquela coisa assim, Uma escada doméstica. É só para trocar. Uma escada doméstica está dentro. Só para trocar uma lampadinha. Está acima de 2 metros. Tá? Então, já mereceria todos os cuidados de prevenção enfim, trabalho em altura. A linha de... Você imagina assim, você ter um telhado, né, uma construção em que, por um detalhe ou por uma decisão construtiva, ele decidiu por uma telha de amianto ou por uma cobertura que tem que ela cumpre o papel dela de cobertura, mas que não é para alguém, não tem uma resistência para alguém, para suportar a carga. Então, acontece das pessoas, sei lá, esquecerem no projeto, por diversos motivos, esquecerem ou por optarem por isso, que em algum momento vai ser necessário esse tipo de manutenção ou algum tipo de atividade nesse telhado. E aí se expõe o trabalhador, né? Aí eles vão se equilibrando, né? Colocam aquelas tábuas, né, por entre alguns vãos que eles consideram que sejam mais seguros, e ali eles vão, né, com o anjo da guarda. Né? Com o anjo da guarda. O que a legislação determina são exatamente essas linhas de vida. Então, o que é a linha de vida? É um cabo, né, de alta resistência, fixado em pontos de ancoragem. Né? Simples assim. Só que esse projeto não pode ser como, né, se improvisa. Se improvisa muitas vezes trabalhadores. Outro dia eu estava andando aqui no centro de Jundiaí, eu estava de carro, porque senão eu teria parado e ela chamar, não sei nem como eu iria fazer. O pessoal estava pintando fachada de prédio. Sabe aquelas cadeirinhas? Sim. Eu não tenho a mínima ideia de como que ela estava fixada, a corda, né? Então o sujeito fica numa a gente fala cadeirinha, mas não é uma cadeirinha, é só um suporte para ele sentar, que ele vai descendo, não sei exatamente como, e ele vai pintando lá a fachada ou fazendo a limpeza da fachada sem absolutamente nenhuma proteção, na base do eu faço isso. Esse é o meu negócio. Você olha assim, você fecha os olhos e coloca para o anjo da guarda. Você coloca para o anjo da guarda e fala assim, você, né, vai lá e fica do lado 100% daquela pessoa, porque não é possível. Então, a linha de vida, ela é esse ponto de fixação do trabalhador, um ponto de fixação em telhados, às vezes também em tapumes, né? Você tem obras para jardinagem, né? Você tem um terreno assim muito íngreme, você tem grama ali, talude, né? Que você fala. Né? Isso. Então aí você tem que ter uma linha ali, um cabo de sustentação do trabalhador, senão ele vai ali equilibrar, como muitas vezes a gente vê também, né? Então, a ideia da linha de vida, e aí a linha de vida ela entra, tem que ter uma análise de um profissional, engenheiro, que vai avaliar esse telhado, né? Vai avaliar os pontos de fixação dessa linha, então não pode ser algo improvisado, para que o trabalhador ele fixe o equipamento dele nessa linha
e ele possa se movimentar ali com a segurança. Ou seja, se acontecer alguma coisa, esse trabalhador a ideia é ele estar devidamente ou adequadamente protegido. Essa é a ideia. Ele vai ficar de pendurada, mas não vai se Não vai emborrachar se embaixo. esborrachar embaixo, né? E assim, e aí, para você projetar uma linha de vida, então a NR35 ela é uma norma assim bem detalhada. Requer-se que quem vai projetar ele tenha esses cuidados de verificar a legislação e que aquele projeto ele esteja, que ele contemple os itens de norma. Tá? Então, observando os itens de norma, o projeto vai estar devidamente projetado. Para obras em altura, em telhado, envolvendo essas questões com linhas de vida, ou não, ou só trabalhos em altura, é necessário que haja uma permissão, né, uma avaliação prévia, uma análise preliminar da atividade, para verificar quais são os riscos envolvidos naquela atividade, para você adotar as medidas necessárias. Então, tem que estar um profissional ali do lado, né, acompanhando o serviço, um profissional de segurança acompanhando o serviço, ou que tenha dado autorização para aquela atividade. Eu não sei como é que foi feito aqui, se tinha, como é que o pessoal estava pendurado lá em cima. Mas, infelizmente, ainda é muito comum, né? As pessoas elas fazem trabalhos em telhados e às vezes, a pessoa acaba descendo mesmo. Acontece muito ainda. Né? Por falta exatamente... Para quem está nos assistindo, para ter familiaridade, quando você fala NR, é norma? Norma regulamentadora. Então, é uma norma... Que vai do 1 até 30 aí? Pelo vai menos até o 38. Vai longe, até o 38. Tá? Então, são diversas normas. Cada uma com a sua especificidade. Cada uma com a sua especificidade. E a norma número 35, ela fala especificamente sobre trabalho em altura. Então, vai fazer um trabalho em altura, como que é a escada que eu vou utilizar? Que, aliás, no dia 3 de outubro, hoje é dia 6, dia 3 agora, saiu um anexo a essa norma falando sobre trabalhos em escadas. Então, como que deve ser essa escada? Que tipo de material tem que ser essa escada para a sua atividade? Como que deve ser esses degraus? Qual que é a composição dela? Então, tem um item específico sobre escadas. Assim como tem orientações sobre linhas de vida. Todo trabalho em altura, aí a pessoa tem que recorrer à norma regulamentadora número 35. É isso. Eu queria complementar um assunto, né? Porque você fala assim, como que eu tenho acesso a essa norma, né? Para todos os profissionais do CREA, né, ou sócios da mútua, você consegue acessar essas normas gratuitamente. Olha aí. Mas não é só a BNT? A NR também? As NRs são normas de conhecimento e de público. Então, tem uma parte que ela entra. Só que tem uma coisa, se elas não forem revisadas em 5 anos, elas caducam. Não é caducam. Então, quando o pessoal faz, o que o pessoal faz? Ontem eu participei de uma palestra, não tem nada a ver, mas ela falava sobre recuperação de pontes. Então, tem uma NBR que ela trabalha especificamente com essa ação. E esse ano ela vencia, né? Então, ela pararia de ser utilizada. Então, o que eles fizeram? Eles têm que fazer um trabalho lá, fala assim, nós olhamos e vamos manter a mesma norma. Mas, em compensação, o cara garantiu que eles estavam fazendo um trabalho paralelo para fazer algumas recomendações dentro da norma. Talvez essa da escada seja um dos Essas motivos. Normas, só complementando o que você falou, né? E te interrompendo. Essas normas são normas públicas, né? A pessoa na rede social, aí no buscador dele... Dr. Google, ele consegue acesso à norma completa. Então, tem essa facilidade. E essas normas, elas são
periodicamente, elas sofrem revisão. Então, para fazer uma alteração de uma norma regulamentadora, é instituída uma comissão tripartite em que composta por membros do governo, né, membros dos sindicatos, dos trabalhadores. Então, tem ali do corpo técnicos, né, para fazer revisões das normas. Então, ela sempre tem aí algumas revisões, né, e são disponibilizadas na rede social, para consulta para quem é aberta. Ok. Zé Carlos, agradeço a sua participação aqui no EJ Connect. Acho que você trouxe contribuições aí extremamente importantes, tanto para os engenheiros como para o cidadão comum que de alguma maneira gosta do tema engenharia e vem nos assistir, né? Sim. Pelo menos já tem o caminho das pedras aí para pelo menos para saber o que é que tem por detrás disso aí. Sim. Muito obrigado. E assim, eu tenho essa preocupação. O profissional de engenharia, ou aquele que está dentro de uma empresa, ele tem esse suporte lá da área de segurança do trabalho, eventualmente. Agora, aquele morador que vai fazer aquela pintura na casa dele, que vai fazer aquela manutenção na calha, manutenção no telhado, que às vezes ele pensa assim, contrata alguém por indicação que não sabe exatamente quem seja, um pintor ou um pedreiro, alguém que a pessoa você não tem ali um histórico, a pessoa vai fazer esse trabalho sem nenhuma segurança. Às vezes o morador cabe rezar para que o anjo da guarda acompanhe aquele trabalho, que é onde muitas vezes acontece, e trazendo aí infortúnio tanto para o trabalhador como para o proprietário, né, para o dono da casa. Então, é um assunto muito relevante, né, que tem essa amplitude, né, tanto para as questões domésticas ali, como para as questões empresariais. Nessas duas questões, nessas duas posições, o número, infelizmente, de acidentes, como nós mencionamos, provenientes de queda em altura, ainda é muito alto. Então, cabe a nós, como cidadão, ter essa consciência, né, de buscar, né, a segurança, a norma versa, para que a gente não tenha aí nenhum acontecimento, nenhum infortúnio negativo. Eu queria complementar a importância da participação do Zé Carlos na atividade da associação. Ele está promovendo, ele que está fazendo um evento. Quando eu falo ele, né, a associação está fazendo um evento na qual a grande contribuição foi ele. Uhum. Ele está trazendo a doutora Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro. Ela é juíza do trabalho do TRT de São Paulo. Ela vai falar sobre súmulas e precedentes vinculantes de interesse da perícia técnica e insalubridade de periculosidade. Então, é assunto pertinente. Qual é a data? A data vai ser dia 27 de novembro, às 19h30. Aqui na sede da associação. Aqui na sede da associação. Lembrando, pessoal, que nós temos aí o estacionamento, temos toda essa abertura. Então, uma recepção às 18h30 e, efetivamente, às 19h começa a palestra. E ela é direcionada para os profissionais, né? Eu acho que todos os profissionais de engenharia é importante, especificamente para aqueles que são peritos, né? E também para advogados, correto, Zé? Perfeito. E eu fico, assim, lisonjeado por esse convite de estar aqui hoje participando dessa conversa, desse bate-papo, desse podcast, e passar uma mensagem para os engenheiros que esse é um espaço deles. Né? Então, que eles possam trazer também sugestões aí de temas, de debates, contribuições, técnicas. Esse é o espaço o fórum, né, para o engenheiro de todas as modalidades. Então, se você estiver nos ouvindo, venha trazer a sua contribuição, venha conversar com a gente. Formação, capacitação profissional é nossa principal atividade. Pronto, exatamente. Tá, então, Zé, muito agradeço. Muito obrigado.
As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.